Agora nós vamos ver o comportamento das soluções, né? E no contexto ideal, as soluções descrevem o comportamento de misturas líquidas, né? Onde as espécies, os componentes, são na verdade moléculas bastante parecidas, né? Então é um bom modelo para descrever o comportamento de misturas líquidas com moléculas bem parecidas. O que eu quero dizer por bem parecidas? Por exemplo, dois aromáticos ali, benzeno, tolueno, por exemplo, são moléculas bastante semelhantes, né? Ou dois alcanos, pentano, hexano, por exemplo, heptano, octano, são moléculas bem parecidas, de modo que como uma não é muito diferente da outra, né, não há um desequilíbrio, como está escrito aqui no slide, não há um desequilíbrio muito grande, na verdade um desequilíbrio desprezível entre as forças intermoleculares, né? É como se um fosse muito parecido com o outro, então eles não se estranham, certo? Tá? Não se estranham e também não se atraem, digamos assim, né? Então o equilíbrio de forças intermoleculares é bem parecido, né? E isso faz com que a variação de volume, quando eu adiciono dois líquidos parecidos, seja muito semelhante àquela quando eu adiciono, digamos, duas quantidades do mesmo líquido, né? Então, numa solução ideal, por exemplo, né, se eu pego, digamos, 2 litros do, do líquido A com 3 litros do líquido B e coloco no mesmo recipiente, eu vou observar um volume, né, de 5 litros, que é a soma dos dois volumes, né? Se a solução é real, né, eu observo, na verdade, 5 litros mais um pouquinho ou menos um pouquinho, dependendo dessa interação entre os componentes, né, no nível molecular. Se prevalecerem forças de atração, vai ser um pouquinho menos do que 5, né? Porque a tendência uma atração, a densidade aumenta, né? Se prevalecem as forças de repulsão, o volume vai ser um pouquinho menor, porque a densidade vai ser um pouquinho o volume vai ser um pouquinho maior porque a densidade vai ser um pouquinho menor, certo? Tá? Então é isso que a gente está dizendo quando se refere a soluções ideais, ou seja, os volumes são aditivos, como está colocado aqui, certo? Então, o volume da mistura, né, é o volume 1, né, do componente 1 mais o volume do componente 2. Notem aqui ó, que não foi colocado, né, a pressão parcial, como foi no caso do gás, certo? Porque, na verdade, quando eu coloco os dois gases dentro do recipiente, ambos ocupam aquele mesmo volume, certo? Ao passo que o líquido, né, ele ocupa, né, ele preenche, de certa forma, o interior de um reservatório, mas ele forma uma interface, certo? Ele não preenche completamente, né? A menos que ele transborde o recipiente, né? O que não é o caso, tá? Então tem essa diferença, essa nuance aqui também. Aqui a gente não fala da pressão parcial, né? Aqui a gente fala da pressão porque não estamos lidando com um gás, certo? Mas no caso da solução ideal, os volumes são aditivos. E aí a gente pode definir um volume específico molar da solução aqui, da mistura, né? Então aqui é o número de mols total da mistura e o volume, seu volume específico molar, e S aqui significa a solução ideal, certo? Como sendo a soma dos dois subsistemas, onde aqui eu tenho o N1V1, né, e o N2V2, certo? Dividindo todo mundo por N, eu tenho o volume da solução ideal como sendo a média ponderada pelo x1, né, e pelo x2, né, dos volumes específicos dos componentes. Então, V1 e V2 são os volumes específicos das espécies, né, ou seja, dos componentes puros, na pressão e temperatura da mistura, certo? Então, existe essa diferença, né, da solução ideal e do gás ideal, né? Do gás ideal leva para a pressão parcial na temperatura da mistura. Aqui é a própria pressão na temperatura da mistura, tá?
É um detalhe, mas é importante que ele seja dito, tá? Então, para as propriedades termodinâmicas agora, a gente pode escrever, né, as mesmas expressões, né? As expressões são equivalentes para a energia interna, para a entalpia e para a entropia, né? Então, primeiro para as mais fáceis, né, energia interna e entalpia, não existe nenhuma diferença gritante, digamos assim, com relação ao que nós tínhamos lá para o gás ideal, né? Nós temos a propriedade extensiva aqui como sendo o produto do N total vezes a propriedade específica da solução, a soma das duas partes, né? E aqui aquela recuperação, digamos, da energia interna total como sendo a soma dos NI e propriedade parcial, certo? Então eu tenho o N1, o 1, né, barra, que é a propriedade parcial, e o N2, o 2 barra, o que mais uma vez me define para a solução ideal que a propriedade parcial, no caso aqui a energia interna ou a entalpia parcial do componente, é a própria propriedade específica do componente puro na pressão e na temperatura da mistura, certo? Então, aquilo que a gente vinha falando, né, de que aqui no curso de fusão a termodinâmica vai ser fácil, porque a gente só vai tratar de gases ideais, misturas de gases ideais e soluções ideais. O fácil é porque na hora que aparecer a propriedade parcial lá, né, e vai aparecer nos nossos balanços de energia, por exemplo, né, na hora que aparecer a propriedade parcial, eu já sei que para um sistema idealizado eu tenho como calcular ela muito facilmente, né? Eu pego a propriedade do componente puro naquelas condições. Se for para um gás ideal, é na pressão parcial e na temperatura. Se for para uma solução ideal, é na pressão e na temperatura da mistura, tá? E não tenho eu não tenho que recorrer a uma termodinâmica mais complexa, porque eu estou deixando aquela termodinâmica mais complexa lá na termodinâmica. Aqui eu estou tratando só a título de exemplo com sistemas idealizados, tá? Espero que isso tenha ficado claro, porque eu venho repetindo isso, né, ao longo das sessões aí, mas exatamente esse é o intuito, tá? E para a entropia, vale exatamente a mesma ideia, né? Eu tenho que a entropia total aqui, né, da mistura, ela pode ser escrita como produto do número de mols e de uma entropia específica, né, da mistura, da solução ideal, que é dada pela soma das entropias individuais ali dos componentes, né, mais um termo que é devido à mistura, à entropia de mistura, certo? Tá? Então, o fato de eu misturar os dois líquidos, né, existe essa miscibilidade, é uma irreversibilidade, porque para separá-los de novo, eu tenho que realizar algum tipo de trabalho, a vizinhança tem que interferir, ou eu altero a vizinhança, né, depende de como a gente enxerga isso daí, né, essas formas diferentes de falar a mesma coisa, tá? Mas existe essa entropia de mistura. Ao passo que, só para complementar, no caso da energia interna e da entalpia, não existe o que nós chamamos de calor de mistura, certo? Mas numa solução real, isso acontece, né? Eu misturo dois componentes, a temperatura pode aumentar, a temperatura pode diminuir, certo? Isso decorre também de efeitos físico-químicos ali do sistema, mas numa solução ideal, também, né? Um não está enxergando o outro, ou o potencial intermolecular é muito semelhante, então não há uma variação de propriedades devido ao processo de mistura, tá? Somente da entropia, da energia interna e da entalpia não, tá?